Comunicación Iberoamericana, Sistemas Mediáticos, Diversidad Cultural, Investigación y Posgrado, Sao Paulo, ECA, USP, Confibrecon, ESOSICOM, 2012. Organizadores Margarita Crowling y José Márquez de Melo. Y le presentará el libro Margarita Crowling, así que por favor le invito. Como guste. Infelizmente, como o livro são mais de 400 páginas e está no prelo, não houve condições de trazê-lo aqui. Então, eu trouxe lá um esboço, né, a capa. Ele é resultado das ponências que foram apresentadas no primeiro Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana, em São Paulo, no ano passado, em agosto. Está dividido, primeira parte, Sistemas Ibero-Americanos de Comunicação. Então, nós contamos com contribuições do Bernardo Dias Nosti, da Universidade de Málaga, com o tema Realidade e Utopia no Projeto Midiático Cultural Ibero-Americano, com um artigo do Martim Becerra, sobre crises e emergências de novas políticas do sistema latino-americano de meios de comunicação, observatórios midiáticos, qual a comunicação, com a Anita Simes, que está aqui presente, e também com uma contribuição do Éric Torrico sobre a configuração do campo mediático boliviano desde a política 2006-2011. Então, essa primeira parte, né, trabalha a questão dos sistemas de comunicação ibero-americanos. A segunda é diversidade cultural ibero-americana, espaço audiovisual, políticas de comunicação e cultura e diversidade cultural ibero-americanos, com Mário Nieves Cruz, um professor cubano que atualmente vive em México. O espaço lusófono, como sistema de mundo, mobilidades e mídia, com a Isabel Ferim, de Portugal. Diversidade cultural ibero-americana, um exercício de problematização com o professor da Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor José Márcio Barros. Outro texto, Diversidade Cultural e Estratégias Políticas do Invisível, do Cine Argentino e Brasileiro, da Ana Amado, e Cine, Diversidade e Redes, com a Margarita Ledo. Aí temos a terceira parte, que trata da questão da pós-graduação em comunicação no espaço ibero-americano, que eu não vou ler os subtítulos, porque a Imaculata vai apresentar um livro específico, mas nós registramos aqui como memória apenas um texto mais curto, porque isso é um documento também histórico, né, para a Confibercom como um todo. E, na quarta parte, tratamos das políticas científicas e tecnológicas em comunicação no espaço ibero-americano. Políticas científicas e tecnológicas em comunicação, cenários, aproximações e políticas necessárias, com a Maria Alva Barbosa e Nélia de Bianco, que faz um balanço do fórum que aconteceu em São Paulo, e também sobre as políticas científicas no Brasil. Com Francisco Sierra, que trata de política científica e articulação do campo ibero-americano de comunicação, redes e estratégias de reposicionamento. Moisés Martins Lemos, política científica e tecnológica em Portugal e as ciências de comunicação, prioridades e decisões. O sistema de avaliação da atividade científica na área de comunicação no México, com Raul Fontes, que também está aqui, o Moisés também, Francisco Serra, etc.
Gustavo Semadevila, pela Argentina, investigação em comunicação na Argentina, e Eliseu Colom, que não pôde ir, mas mandou um texto sobre, que é mais um texto reflexivo sobre o papel do intelectual nesse contexto. E, como última parte, trata da difusão do conhecimento comunicacional no espaço ibero-americano. Então, há um artigo sobre revista científica, pesquisa latino-americana em comunicação, estudo bibliométrico de revistas científicas, feito por Antônio Castilho, da Universidade de Málaga. Revistas científicas de ciências da comunicação em Portugal, da divulgação do conhecimento, a afirmação do português como língua de pensamento e conhecimento, Moisés Martins. Trabalhou muito, né, Moisés? 3 artigos aqui no livro. Panorama brasileiro das revistas científicas de comunicação, com a professora Cecília Peruso, Clórico Peruso, que também está aqui. Sobre a questão da enciclopédia, né, também da brasileira, Babel Comunicacional, Identidade Brasileira, José Marques de Mello. E enciclopédia Intercom, Pioneirismo, Diversidade, Experiência Inovadora, com a Sônia Virgínia Moreira e Maria Alva Barbosa. E, por último, também um artigo do Antônio Andrade sobre a enciclopédia digital do pensamento comunicacional latino-americano. E, como apêndice, nós registramos, então, as entidades e as principais, e uma síntese também sobre o Fórum de Cooperação Internacional que aconteceu. Ou seja, é um livro abrangente que tem esse papel de registrar e democratizar. Assim que o livro deve sair agora, no final de maio, nós pretendemos, então, também fazer uma ampla divulgação, mandar para todos os presidentes das entidades, para os autores, evidentemente, e também fazer também uma versão online. O e-book também, para que haja uma maior democratização das principais contribuições que estão aqui. Eu aproveito para agradecer todos os autores que mandaram os textos, que cumpriram, que vocês não imaginam o que significa trabalhar para conseguir esses textos, mas, felizmente, conseguimos produzir esse livro, tá? Que está no Prelo. Muito obrigada, graças a todos. El siguiente libro, Posgrados de Comunicación en Iberoamérica, Políticas Nacionales e Internacionales, Sao Paulo, PPG-Com, ECA, USPE, Confibercon 2012. Invitamos a María Inmaculada Vasallo de López, quien hará la presentación. Buenas tardes a todos. Acho que vou falar em português, já em continuação. Bom, realmente, mais do que uma honra estar aqui, é uma alegria imensa, né? Eu acho que a gente está, de fato, como comunidade acadêmica, fazendo coisas sensacionais. Quer dizer, além do otimismo, eu acho que estamos presos de uma dinamicidade, né? de uma verdadeira confiança no que está sendo feito. E, claro, que há toda uma oportunidade de contextos, mas assim também muita vontade, né? Eu reconheço em cada uma das associações esta mobilização, esta atuação. Então, o que precisa mesmo é que a gente possa convergir em dimensões mais altas, mais integradas, como no caso da Socicom no Brasil, a respeito de todas as associações que ali está, e no nível agora ibero-americano, né, com a Confibercom. Eu sempre acreditei muito nisso, desde que se começou a falar dessa entidade, porque o papel mesmo não é apenas de... Não existe bem uma questão de confronto, vamos dizer, dentro da ciência, mas sim pelo trabalho de qualidade, o reconhecimento dos pares, e aí a gente ter a visibilidade e a influência que devemos ter. E, então, dentro desta linha de análise, eu apresento o nosso pequeno livro, que são, bom, também quase 200 páginas, não é? Que é um resultado de um trabalho
que foi pensado exatamente para a pós-graduação em nossos países. E aí a ideia do Fórum Ibero-Americano de pós-graduação, que aconteceu dentro do Confibercom em São Paulo, e ali também então, já estiveram para apresentar os resultados que 5 sub-regiões, como disse o meu querido amigo Raul Fuentes, né, das 5 sub-regiões, México, Caribe, América Central e Caribe, México, Caribe e América Central, 1. Né? América Latina, exceto Brasil, 2. Brasil, 3. Portugal, 4. E Espanha, 5. Cada um destas sub-regiões, então, a saber, Raul Fuentes, dessa região norte da nossa Iberoamérica. O Gustavo Cimadevilla, com o seu Coletivo Sur, que maravilha de palavra, né? E que fez o trabalho extraordinário de compilar o estado dos programas de pós-graduação, que são para os estudantes, tanto maestria como doutorado. Não? No Brasil, no caso também, nós tivemos coadjuvantes, quer dizer, muitos parceiros nessa coisa, mas é uma região, e em Portugal o professor Moisés Lemos Martins, e sim, mas depois então falaremos das equipes, para não esquecer ninguém, não é? Mas, e também da Espanha, com Antônio Garcia, e também um conjunto também de colaboradores. Eles estão todos aqui. Este livro, eu quis trazer, também num esforço de tê-lo impresso, os resultados, vamos dizer assim, uma primeira exposição pública, e que a gente fará com as discussões amanhã. Então, acho que é bom ter este trabalho à mão. Mas, de fato, ele foi concebido já para ser um livro eletrônico. E, então, a ideia nossa é que, na discussão deste fórum aqui, a gente dê o perfil final, não é, desta, vamos dizer assim, desse primeiro trabalho do fórum. Porque aí nós devemos trabalhar, eu acho que num sentido muito mais concreto, né, de propostas, de políticas, e, por isso, o subtítulo de políticas nacionais e internacionais. Então, aqui, olha, o que a gente tem é, como a Margarida disse, né, quer dizer, uma introdução, a pós-graduação em comunicação no Brasil. Então, dado o título, Crescimento associado aos desafios da qualidade e da inserção internacional, eu com Richard Romancini. Depois, o capítulo 2, Pós-grados em Comunicação na América do Sur, Heterogeneidades entrelaçadas, Gustavo Cimadevilla e Cláudia Garcia Corredor. O terceiro capítulo, Pós-grado em Comunicação, uma primeira aproximação à situação em Espanha, Antônio Garcia Jiménez e Josep Luis Gómez Mompar. O capítulo 4, La oferta académica de posgrados em comunicação em México, Centroamérica e Caribe, uma expansão assimétrica e desarticulada. Raul Fuentes Navarro e Oscar Bustamante Farias. E o capítulo 5, pós-graduação em comunicação em Portugal, da variedade da oferta educativa à carência de um sistema de avaliação. Moisés de Lemos Martins e Madalena Oliveira. Então, eu acho que aqui, até pelos títulos, não, acho que nós já vamos apontando as questões nacionais, não é? E que, de fato, não são apenas, não se esgotam nesta região, nessa nação. Mas a questão da qualidade, não é? A questão da oferta, a questão da expansão, não é? O sistema de avaliação, enfim, temos aí muitos desafios, e a questão da internacionalização, que eu acho que vai ser um ponto fundamental do nosso encontro aqui. Então, era apenas isso, quer dizer, então, esperem também pelo e-book, não é? E eu trouxe alguns exemplares que, claro, vão circular e vão servir, vamos dizer assim, mais de papel de trabalho, né? De ser um papel de trabalho. Eu agradeço a todos e vamos. Muito obrigada, muito obrigada.
Presentamos al Anuario Brasileiro de Ciencias de la Comunicación, Sao Paulo, SOCICOM 2012. Aqui está Margarida Crowley. Antes, eu gostaria de, como presidente da Confibercom, parabenizar muito esse grupo de pós-grado, né? Porque realmente é histórico, pela primeira vez, nós temos, né, na América Latina, e também agora juntando com Portugal e Espanha, um diagnóstico da situação da pós-graduação na região. E Imaculata deve lembrar, em muitos fóruns que nós participamos, da FELAFAX, né, da própria LAIC, sempre era aquele encontro que acontecia durante os congressos, mas dali para frente nada mais ocorria em termos concretos de um registro, né? Então, eu vejo que é um ponto de partida esse levantamento, esse mapeamento da situação dos programas de pós-graduação na região, é um ponto de partida muito importante para a questão do avanço que nós temos que fazer em relação à pesquisa e também à implantação de doutorados em comunicação na região. Brevemente, eu só gostaria de registrar, nós trouxemos os CDs, a SOCICOM, Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação, acabou de lançar um anuário brasileiro de comunicação com o registro de todas as 14 entidades que são filiadas. Então, é um documento importante que identifica, coloca as frentes de atuação, a diretoria, um pouco do histórico, né? Então, isso está em CD, que nós deixamos já aqui na secretaria com a Maria del Carmo, que depois vamos passar para vocês. E nesse momento também, eu gostaria de registrar que nós, no Brasil, conseguimos uma parceria com o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, já pelo 2º ano consecutivo, realizar um grande trabalho que foi traduzido em 4 volumes sobre a questão das comunicações e telecomunicações no Brasil. Nós trouxemos também aí, alguns volumes que estão também na secretaria para serem doados para a biblioteca do CIESPAL e demais universidades aqui da região. E nas pastas, vocês devem receber um CD que contém o conteúdo, os 4 livros. E há uma possibilidade muito concreta, que vamos discutir no Congresso da LAIC, de buscar apoios para fazermos esse mesmo trabalho de levantamento que foi feito no Brasil sobre as comunicações e telecomunicações, fazermos também, com o apoio do governo brasileiro, do IPEA e do CEPAL, fazermos também em termos de América Latina. Então, é uma iniciativa que está em curso, que vamos depois esclarecer melhor. Tá? Graças. Gracias, Margarida.